Direito em Mim, com Edilane Deon. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e hoje estamos aqui com a doutora Nara Gaia. Ela é uma advogada extremamente atuante aqui no estado na área criminal. Doutora, vem aqui trazer alguns esclarecimentos para a gente da área do direito, também para a população em geral, a respeito da execução penal, mas principalmente do Instituto da Saída Temporária, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora, pelo convite. Para mim é um prazer estar participando do seu podcast e vamos lá esclarecer um pouco da dúvida da sociedade, né? Doutora, o que a senhora pode falar para a gente? Primeiramente, o que seria a execução penal? Vou começar por aí. A gente chega no Instituto. A execução penal, ela começa após o cumprimento de pena. Tem o processo de conhecimento todo, aquele que tem audiência, tudo bonitinho. Saiu a sentença, iniciou-se o cumprimento da pena. Aí nasce o processo de execução penal, que é onde nós vamos cuidar da parte do cumprimento da pena dentro de um presídio, dentro de um albergue, dentro de ou simplesmente assinando, né? E nesse momento processual, vamos dizer assim, seria que a gente estaria aí diante da possibilidade do Instituto aí da Saída Temporária. Isso. A gente tem alguns requisitos para que o preso interno, como quer que cada um queira chamar, para que a pessoa possa ter esse direito à saída temporária. Tá? Saída temporária, ela tem uns requisitos a serem preenchidos. Não é simplesmente, eu tô no semiaberto, agora eu quero saída temporária. Não. E ainda mais que nós tivemos mudanças, né? Mudanças recentes na lei. Quais seriam esses requisitos? Nós temos ali, você tem que estar no semiaberto, tem que estar numa conduta boa. Hoje você é obrigado a fazer o exame criminológico. Então, ali, lembrando, semiaberto, mas se você pegar uma pena direto no semiaberto, você tem que cumprir 1/6 da pena. E se você for reincidente, 1/4. Então, existem algo... Doutora, esse pedido, e aí a gente até falando um pouco antes, né, a respeito disso, estava falando da atuação do advogado nessa parte do processo, porque a impressão que dá saiu a sentença, o juiz deu ali a pena, houve ou não recurso, foi ou não provido, mas assim, começou o cumprimento da pena, não muda. A condenação em si não muda, né? Então, a gente tá falando de alguns direitos ali do preso. Esse direito, essa saída temporária especificamente, ela tem que ser requerida? Sim. Sim? Sim. Muita gente pensa como você, inclusive parentes de preso e preso, acha que é tudo automático. Dentro do processo de execução penal, se não tiver um advogado particular, a defensoria, ela precisa ali estar ativa para que os benefícios, que eu prefiro chamar de direitos do preso, possam ser estabelecidos. Uma progressão de regime, a saída temporária, uma detração, um indulto de pena, tudo isso ele precisa ser requerido dentro do processo por um advogado ou defensoria pública. Quantas vezes por ano? Tem uma média, uma quantidade, isso é pré-definido? Saída temporária, o interno tem direito a sair 5 vezes por ano, e aí são 7 dias, né? A cada uma dessas vezes. E já... né, aproveitando a deixa, não é em datas comemorativas. Mas pode ser. Pode coincidir. Pode coincidir, porque a data ela é feita por uma portaria estadual mesmo, então não pode ou não cair numa data comemorativa. Essas datas, elas são previamente definidas, já sai do ano, o preso já sabe os dias no ano que vai poder ter esse pedido? Em regra, aqui no nosso estado sai uma portaria no começo do ano, na primeira saída temporária, para falar os dias que vão ter no ano, mas elas podem ser modificadas conforme se tiver algum problema, e isso a gente só o judiciário pode responder, né? Se tiver algum problema... Saiu da nossa alçada. Saiu da minha alçada. Então, se eles tiverem um problema e tiver que mudar a data, o judiciário consegue fazer a mudança para uma portaria. Doutora, só uma perguntinha aqui, antes da gente... Porque aí hoje a doutora vai inaugurar aqui uma novidade no nosso pod. Nós vamos ter a participação aqui de algumas pessoas.
E antes da gente ver o que a sociedade pensa, vamos dizer assim, a respeito da saída temporária, que nem sempre é o que corresponde de fato à saída temporária, é uma ideia errada, né, do Instituto, como se tem, a sociedade tem uma ideia errada, muitas vezes, de várias coisas no direito, né? Isso atrapalha um pouquinho até o exercício desse próprio direito. Mas a doutora falou aí, nos deu essa informação de que no começo do ano sai esse decreto, né? E uma dica aqui para os nossos colegas que estão começando na área do direito, aí são mais iniciantes e tudo, apesar de que a doutora ainda faz parte da Jovem Advocacia, mas para os colegas que estão começando, qual seria o melhor momento para fazer esse pedido? Ele já faz o pedido para todas as saídas desse preso, desse cliente dele? Tem um prazo para fazer? Como funciona? Olha, se o teu preso cumpriu todo o requisito, teu cliente... O teu preso foi ótimo! Gente, isso é a familiaridade com o tema. Quando você conhece um advogado que ele atua, que ele tá atuando, ele tá muito familiarizado, não se controla, vamos lá. Se o teu cliente tem todos os requisitos ali para fazer a progressão e o semiaberto, tu pode, da progressão de regime, tu pode fazer a qualquer momento o pedido da saída temporária dele. O que eu indico pros colegas é o quê? Fez o pedido de progressão de regime semiaberto, já faz tudo junto, semiaberto, saída temporária, que já sai de uma vez só, entendeu? Para tu não ter que estar fazendo 2 trabalhos. E aqui no estado, que é a minha maior atuação, eu indico sempre 1 mês antes. 1 mês antes da data prevista, você pode fazer seu pedido tranquilo, porque... Vai dar tempo, vai ser analisado. Vai sobrar tempo. 1 mês é um prazo razoável, eu considero um prazo extremamente rápido, e assim. Às vezes não sai a decisão. Então, nós temos uma demanda, acho que muito grande na VEP do nosso estado, nós temos, acho que, somente um juiz. Então, a demanda às vezes... Todo mundo quer sair, né? Independente de ter direito ou não. Todo mundo quer sair, né? Todo mundo quer sair. E é muito processo, são muitas decisões, é muita coisa, né? Então... Antes da gente entrar nos detalhes desse instituto, vamos ver o que a população está pensando sobre isso. Não, eu não concordo com a saída. Eu acredito que quem está lá para pagar que cometeu tem que permanecer até o período dele. Afinal de contas, a realidade é que a maioria não volta. Entendeu? Se o camarada tem direito à saída, mas ele está merecendo realmente, aqui fora está diferente. Aqui fora está precisando de mais segurança, enquanto a frota polícia trabalha dentro de mais segurança, vem em volta o pessoal tá de uma maneira preocupante. Uma saidinha, eles chamam de saidinha? Sim, passar por um psicólogo e tal, ver se ele não pode ser um reincidente, entendeu? Agora, se por um acaso é uma pessoa de alta periculosidade, mesmo que ele tenha direito, ele pode ter direito para sair para fazer o mesmo crime que ele cometeu. A minha opinião é que deve ser estudado cada caso. Já aconteceu de pessoas saírem num dia na saidinha e no outro dia tá cometendo os mesmos, que diz que eles estão lá da penitenciária, estão presos por causa desses crimes que eles cometeram. E na saidinha ele comete esse tipo de crime novamente. Então essas pessoas têm que ser estudadas, pessoas que saibam fazer uma boa avaliação do caráter e da personalidade dessa pessoa, para que poder ter direito ou não. As pessoas aí dando opinião, todos com opinião formada, né, a respeito disso. Doutora, alguns pontos me chamaram a atenção, deve ter lhe chamado a atenção também. Primeiramente, a sociedade, ela tem essa ideia de que a maioria não volta. É uma informação verdadeira? É uma fake news? O que eu posso dizer? A população, eu costumo dizer que a população, ela tem muito aquela opinião da Atena. E nós que somos advogados, operadores do direito, nós temos o dever de informar as pessoas. Eu até procurei aqui, mas eu não consegui achar a postagem. O nosso juiz da Vara de Execução Penal do estado de Roraima, ele postou uma vez o quantitativo de pessoas que não voltaram da saída temporária. E era coisa tipo de 5%, que dava mais ou menos 12 pessoas. Então, 5% é um percentual baixo. É um percentual muito baixo. Para a quantidade que saiu, baixíssimo. Então, assim, a maioria das pessoas tem isso. E teve também uma outra pesquisa que foi feita de forma nacional. E o nosso índice é muito baixo de pessoas que não retornam da saída temporária.
A grande maioria, ela retorna sim e volta para cumprir a pena. A doutora acha que falta por parte do judiciário, talvez, do poder público em si, mas talvez até do próprio judiciário, dar mais publicidade para esses números? Acha que... Porque, assim, a mídia vem e divulga algo, um crime que choca relacionado a alguém que é uma pessoa dessas que não voltou, né? Então isso traz e me molda toda uma visão negativa a respeito do próprio instituto. Sim. E a gente no Brasil, né, nós brasileiros e as nossas políticas são reativas. O Brasil não tem essa cultura de estudar algo, ele é mais reativo. Acontece algo que choca a população, nós vamos lá e mudamos uma lei, ou fazemos, então nós temos aí, e depois os operadores e tudo tem que se adequar a essas mudanças, né, que não foram estudadas, não foram bem debatidas, que foram feitas no calor da emoção. E são por pressão popular. Então, a doutora acha, assim, na opinião profissional, que um trabalho melhor em divulgação desses dados, em divulgação, por exemplo, dos números de ressocialização, dos números de não reincidência, poderia ajudar? Sim. Demais. Porque é muito fácil tu chegar e colocar aqui, olha, nossa, um cara saiu e matou, depois... eu costumo dizer que dá muito mais mídia. Do que dizer que 2.000 voltaram. Que 2.000 voltaram e que 2.000 se ressocializaram. Porque aí nós vamos ter que voltar ao princípio. Qual é o objetivo de uma pena? Uma pena é o quê? Pra pessoa entrar e ser ressocializada. Se tu tá me dizendo que tu botou alguém numa penitenciária, num albergue, numa cadeia para ela ser ressocializada e tu não tá simplesmente dando palco pra isso. E tem sim pessoas que são ressocializadas, e eu costumo dizer que são ressocializadas na raça, porque o nosso sistema prisional é horrível. Tem muita falha, com certeza. Não na projeção dele. Na teoria ele é muito bonito, mas na prática ele deixa a desejar. Assim como outras coisas, né, no país, assim, na lei. A ideia é muito bonita, mas como não conseguem colocar em prática, ela acaba se perdendo, né? A gente tem, na prática nós temos algo diferente. Bem diferente do que tem na lei. Essa parte, assim, de ressocializar, né, e do cumprimento da pena, a doutora acha, né, o que poderia melhorar, vamos dizer assim, a senhora que atua? Eu ia falar tudo, mas vai ficar muito amplo. Vai ficar muito amplo. Tudo vai ficar muito amplo. Mas olha, se hoje você for no nosso sistema prisional na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, você vai ver uma pequena escola. Uma pequena escola que sobrevive. Com professores que geralmente são mal pagos, com alunos que estão lá com pouquíssimo recursos, entendeu? Se você tá falando em ressocialização, como é que tu não investe em uma educação lá dentro? Porque deveria existir uma educação melhor aqui fora para que não houvesse pessoas que entrassem. Mas se tu tá levando pessoas para dentro do sistema prisional, tu deveria pelo menos oferecer uma ressocialização adequada. Que é o quê? Médicos, educação, uma atividade, alguma coisa. Para mim, hoje eu tenho filha, se tu deixa a criança muito ociosa, ela vai fazer alguma coisa de danação. E a minha mãe é daquele tipo assim, cabeça ocupada, mente vazia. Ela diz tanto que eu cresci uma criança extremamente ocupada. Sim. Então, pra mim é isso. Como é que tu joga uma pessoa dentro de uma cela 3x4 com outros 14, que é de onde eu tô vindo a manhã inteira, como eu falei pra senhora. Eu acabei de vir de uma inspeção na penitenciária. E tu quer que aquelas pessoas ressocializem. Então, tudo... às vezes nossa, espanta. Tudo tem que melhorar. Tem pouco efetivo de policiais penais. Tu chega hoje, tinha um médico. Pedi até pro rapaz que foi com a gente tirar foto. Tinha mais ou menos 100 para um médico atender. Humanamente impossível, doutora. Humanamente possível, não é culpa do médico. Aí nós estamos falando que é o Estado. Então, assim, tudo deveria melhorar. Se tu colocou aquelas pessoas ali porque elas estão com problema, descumprindo as regras da sociedade, tu tem que fazer alguma coisa para elas melhorarem. E ao contrário, é para piorar. Essa saída temporária que a gente falou ali, um percentual mínimo não volta.
A doutora acha que um incentivo, talvez, para os que voltem, né? Vamos começar por uma pergunta básica. Ele voltando, se ele não voltar, tem uma consequência. Tem uma consequência. Tem uma consequência ali. Ele vai perder uma progressão. Ele vai perder o benefício, ele vai ter uma regressão, ele vai pegar uma falta grave. E os que voltam? Eles estão fazendo o papel deles. Ok, tudo bem. Eles estão fazendo o papel deles. Só o papel deles. Só o papel deles. Vamos dizer assim, se eu volto certinho no primeiro ano, se eu volto certinho no segundo ano, eu sei que não tem, obviamente, né? Conhecedoras que não tem. Mas assim, são 5 dias no ano. Se houvesse, vamos dizer assim, uma progressão desses dias, acha que talvez fosse benéfico? Assim, eu acho que... Eu vou repetir a frase que tu falou antes. O que tá no papel tá bonito. Se cumprisse só o que tá ali, já era bom. Muito bom. Porque se cumprir o que tá ali, tá bom, doutora. Sabe? Eles estão voltando, eles estão ressocializando, aí volta, cumpre o restante da pena. Porque o objetivo dela tá sendo cumprido da saída temporária. O objetivo da saída temporária, ao meu ver, né, seria manter o vínculo daquele reeducando com a própria sociedade, pro núcleo social dele. Porque é uma forma dele estar na casa, mesmo que 5 dias ao ano na casa dele, com a família dele. Se você tira alguém 6, 7 anos, quando ele volta, aquelas pessoas não são as mesmas, ele não é a mesma pessoa e ele não teve vínculo nenhum mais. E ele tá voltando gradativamente. E nesse ponto, de certa forma, ele tá criando um vínculo ali, né, que possibilita esse acolhimento no retorno dele. Isso. Porque acho que uma das coisas que mais pesam quando as pessoas saem, os reeducandos saem, é porque ele sai e ele vai pra onde? Fazer o quê, né? Voltar pra onde? Lembrando, para que essa saída temporária ela seja deferida, você vai ter que informar o local onde você vai ficar na saída temporária, você tem hora para voltar. Eu acho, no meu, né, naquilo tudo que eu tenho trabalhado, ela é muito importante. Porque é que você fala, passou 5, 6 anos preso. Quando ele vai voltar, ele tem que voltar gradativamente para saber, olha, é assim que tu vai viver, é assim que tá a sociedade, olha, é assim, ó. Entendeu? O objetivo dela é para ressocializar. E é o que eu vejo, que quando você dá pena para alguém, você olha assim, nossa, desgraçado, pronto, morreu, tem que morrer. Era melhor a gente voltar logo, né? A pena de morte, porque se tudo não tá cumprindo o objetivo principal, que é a ressocialização. A sociedade tem isso, ela tem essa rejeição à saída, mesmo que ao final da pena, né? Tem. Então o reeducado tá saindo, então a sociedade não entende que aquilo dali finalizou, que ele quer um direito daquela pessoa voltar para a sociedade. Uma das principais, assim, que eu vejo... As pessoas levam pro coração, que né? As pessoas estão estilo da Atena toda hora, é quando um preso, ou então quando um cliente meu, ele precisa de uma proposta de emprego, por exemplo, semi-aberto, pra sair pra trabalhar. Coisa mais rara do mundo é tu ver alguém abrindo portas pra eles. E tipo assim, não é trabalho nosso, não, eu quero só limpar, eu quero varrer, pra que ele possa, né, sair pra trabalhar e voltar pra dormir no albergue. Mas... Doutora, voltando aqui ao comentário feito aqui, que eu achei alguns pontos interessantes, além desse percentual, que você vê que a sociedade diz a maioria não volta, mas tirou de onde essa informação, né? Então a gente entende que a informação não está sendo divulgada. A sociedade tem essa ideia e a informação é outra, mas não está sendo divulgada, está sendo levada até a sociedade. Mas foi colocado aqui também, por nosso segundo ouvinte ali que contribuiu, mas ele falou uma preocupação dele e fez excelentes colocações, inclusive, viu? Uma pessoa bem entendida, né? Mas assim, ele falou sobre a questão do tipo de crime. Você viu que ele falou... Falou até da reincidência. Ele falou até da reincidência. Quem é aquele senhor? Meu Deus. Ele tá por dentro, né, do sistema. Mas ele fez excelentes colocações. Mas ele falou muito ali, ele pontuou, quer dizer, e se for um crime, né, assim, de uma periculosidade maior, que eu tenho a doutora, quando falou no instituto, falou sobre questões pessoais, né? Tem bom comportamento, mas assim, o tipo de crime. Hoje, com a nova lei, desde o dia 11 de abril, né, que é a lei 14.863, se eu não me esqueço,
falha a memória, mas é só você colocar LEP atualizações que vai aparecer. Ela faz ela dá essa enxugada, vamos dizer assim, que, ao meu ver, não foi bom, mas eu sou uma mera advogada. Somos operadores do direito, Só nos resta, né, caminhar. Que aí ele diz o quê? Que agora é proibida a saída temporária para crimes hediondos, de violência, grave ameaça. Então ali vai enxugar. Vai enxugar. Por quê? Porque, querendo ou não, a próxima década, né? Acredito que agora não, mas daqui a alguns 5, 6 anos, nós vamos ter pouquíssimas pessoas saindo para saída temporária. Até porque ela foi, né, totalmente ali tirada de verdade. E essa galera não vai mais poder sair. E eles são a maioria? Sim, às vezes. Às vezes, depende de qual o crime. Por exemplo, tráfico de droga na nossa cidade é a coisa mais recorrente que eu vejo. Sim, verdade. É um crime equiparado a hediondo. Então, nós vamos ter, sim, uma grande redução. Atinge as pessoas que já estão cumprindo a pena? Não. Não? Só a partir do dia 11 de abril de 2024. As pessoas que forem condenadas a partir dessa data. Então, é algo que não tem exatamente uma aplicação imediata em tudo, né? Não. Então, vamos ter ainda essas saídas. Doutora, pra gente caminhar aí pra finalizar, nós gostaríamos que a senhora respondesse a uma pergunta do nosso ouvinte a respeito desse tema. Vamos lá. A pergunta que eu faço com relação à saída temporária é o que ela falaria para as pessoas que estão aí no meio da sociedade, que são vulneráveis a essas pessoas que estão cumprindo pena e em um determinado momento ali que ainda não foram ressocializadas, simplesmente saem e ficam aí à mercê, né, da sociedade e deixam as pessoas vulneráveis. E a minha pergunta é o seguinte: o que ela falaria para essas pessoas que estão vulneráveis, entendeu? Vamos lá, eu entendi. A primeira coisa que nós precisamos entender é o objetivo principal da saída temporária. Você precisa entender que a saída temporária ela não é feita simplesmente para termos um passeio, não. É para que o preso que está muito tempo preso, que está lá no seu cárcere, na sua cela 3x4, entender como está funcionando a sociedade agora. E é nós que estamos aqui fora, nós temos pelo menos um dever mínimo de abrir as portas e explicar, olha, tá funcionando assim. Olha, é assim que tá funcionando. Olha, agora você tem que voltar para casa cedo. Isso aqui é para que você conheça como está a sociedade, porque os 3, 4, às vezes 5 anos que você passou preso ou mais, né? Que eu tenho clientes que passaram mais de 15 anos presos e agora estão tendo progressão, para eles entenderem como é que está funcionando a sociedade. Se você está ressocializando uma pessoa, se você está trazendo ela para o núcleo aqui de sociedade, você tem que explicar e você tem que dar uma abertura para ela. E não estou aqui defendendo as pessoas que saem e fazem novamente o crime. Que isso nem eu, nem a senhora, nem ninguém podemos, infelizmente, dizer que não, ele vai sair, ele vai ser uma nova pessoa. Com o sistema prisional que é oferecido no nosso país, eu já acho um milagre. Essa possibilidade diminui. Nós temos muitas pessoas ressocializadas. Uma observação, obrigada primeiramente pela resposta, né? Mas, assim, uma observação que eu faço a sociedade, mesmo nessa pergunta, por exemplo, tem o medo, a gente vê, assim, um medo incutido nas pessoas de, olha, esse criminoso está saindo novamente e eu, sociedade, sou vulnerável a ele, né? Mas também esse ponto, os que não estão ressocializados ainda, né? Então, assim, também transmite um pouco de, quer dizer, se eu soubesse que ele não era mais uma má pessoa, vamos dizer assim, né? Eu não me preocuparia, eu não me sentiria vulnerável. E voltando ao nosso instituto, que é o tema do pod de hoje, pra gente aprender aqui como é que ele funciona, mas a gente falou brevemente ali sobre uma análise, não falamos? Como é que funciona isso? Análise para que ele possa sair. Possa sair. Isso.
antes, né? Antes da data da nova atualização, ela é feita o quê? Ela é feito um pedido pelo advogado, o defensor, que é analisado o quê? A tua certidão carcerária, para saber se você tem um bom comportamento, que é dado pelo diretor, né? Nós temos ali 1/6 da tua pena, que tu já cumpriu, para que tu possa ter Ou seja, já teve todo um período ali dentro preso. E que estava sendo analisado. E nós temos que ver outra coisa também. Se você tá ali, você cometeu outros crimes, tem frações diferentes, tá? Então, assim, se você cometeu um crime hediondo hoje, antes dessa data, você tem que cumprir 2/5 para poder progredir. Então, se eu tô com, por exemplo, um tráfico, e eu só vou progredir com 2/5, Nara, mas antes disso eu posso pedir a saída temporária de 1/6? Não. Por quê? Porque você tem que estar no regime semi-aberto para que você possa ter direito à saída temporária. Então, tu vai ficar preso 2/5 para poder pedir a progressão e a saída. Na prática, se a gente for olhar, quer dizer, o Estado pegou aqui, dividiu sua pena e disse, olha, eu vou ficar te observando aqui durante esse período. É tipo isso. E se você se comportar aqui dentro, né? Eu vou te dar a oportunidade de ir lá fora e você voltar e ter essa oportunidade de ir lá fora e voltar até você estar pronto para sair definitivamente. É mais ou menos isso. É mais ou menos assim que funciona. Acho que trazendo para as pessoas, como eu sempre costumo falar, a gente precisa aprender a explicar para quem não é do direito. Com certeza. É mais ou menos isso. Se você ficar de boa, tranquilo, cumprir a sua pena sem nenhum problema, você vai ter o direito de sair, entendeu? Se você cumprir todos os requisitos para ir lá fora, ver como é que tá a sociedade e voltar. Doutora, muito obrigada pela participação. É um tema que perguntas não faltariam, é um tema polêmico, todo mundo tem opinião, mas eu acho muito importante nós tentarmos trazer informações corretas, né, informações mais verídicas, tentar até trazer de uma forma, vamos dizer assim, contribuir para a sociedade, para que ela entenda que o cumprimento da pena é algo bom, né? Igual a doutora colocou, quer dizer, se a sociedade entendesse que a pessoa cometeu um crime, foi condenada, e eu como sociedade não quero mais, nunca mais essa pessoa aqui, nós estaríamos falando aí numa pena de morte, né? Então, né? Mas assim, quando eu deixo a pessoa presa, que eu sei que não é uma prisão perpétua, eu estou dizendo para a sociedade, para aquela pessoa, você vai ter o direito de voltar. Você só vai ter que voltar a cumprir as regras, exatamente. Doutora, agradeço de montão o carinho, viu? E foi um prazer para mim imenso. Pode me chamar sempre. Prazer é nosso, viu? Eu adoro ver os colegas atuantes assim. Nossa, é muito gostoso. Eu atuo, né? Então, assim, eu sou advogada também. E é muito bom advogar. Cada um na sua área, mas eu sempre digo que quem gosta do direito como um todo, né? Então, assim, você se dedica a estudar e a atuar em um ramo do direito. Mas o direito, ele é muito lindo. Doutora, muito, muito obrigada pela presença. Agradeço. Ficamos por aqui com mais um episódio do nosso podcast Direito em Mim. E fiquem à vontade, curtam o nosso canal, se inscrevam, sigam nossas redes sociais e até o próximo. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.